Olha nós aqui outra vez, ó. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você o quê? Se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o like, dar o dislike ao final do vídeo para você fazer com convicção. Gostou? Like. Não gostou? Dislike. Não quer fazer nada? Também não faz nada. Mas vê o conteúdo até o final. E o tema da vez é Jorge Sampaoli e Jorge Jesus. O que diabos esses caras têm de tão bom pro futebol brasileiro? Porque sim, há algo muito positivo na presença dessas duas figuras no futebol brasileiro. Independente deles ganharem ou não campeonatos, o fato de estarem aqui já gera um efeito dominó positivo no torcedor, na imprensa e no modelo de jogo do futebol brasileiro. Há vários modelos. Tem gente que faz um jogo de transição rápida, um jogo mais veloz, um jogo de passes mais trocados, de triangulações, de bola mais aérea, de ligação direta, de bola na área. Você tem várias maneiras de se pensar o jogo. Porém, tanto Jesus quanto o Sampaoli têm maneiras ofensivas e muito modernas de se pensar o jogo. E por que isso é bom? É bom porque isso vai gerando reflexão nos adversários, isso vai gerando reflexão nos próprios jogadores, e aí eu posso pegar o que o Léo Duarte, por exemplo, o zagueiro do Flamengo, disse depois dos primeiros treinamentos com o Jorge Jesus, do quanto ele ficou impactado com o modelo de jogo, o modelo de treinamento. Isso também já foi falado por jogadores do Santos. Então isso vai gerando reflexões positivas em todo mundo que está envolvido no jogo, porque você vê coisas novas e normalmente dando bom desempenho, não necessariamente resultado. Eu repito, ambos podem não ganhar nada no futebol brasileiro, mas eles vão gerar legado. Legado em jogador, legado em torcedor, legado na imprensa. Porque sim, eles podem fazer certas coisas que a esmagadora maioria dos técnicos não pode. E quando eu falo eles podem, é porque no fundo, nem o Sampaoli, nem o Jesus precisam do futebol brasileiro. Eles não dependem desse mercado. Se o Sampaoli sair do Santos, ele vai ter mercado ou na América do Sul ou de repente voltando para a Europa. O Jorge Jesus tem mercado na Europa, tem mercado no mundo árabe, tem mercado em vários lugares. Então, financeiramente falando, são caras resolvidos e com mercado para não viverem do futebol brasileiro. E aí, eles também não estão aqui fazendo favor. Isso aqui que eles estão fazendo também não é um grande safari, né? Vamos olhar o que está acontecendo aqui no futebol brasileiro, olhar como jogam e vivem essas pessoas e depois vão embora. É óbvio que eles querem resultado, são muito bem remunerados para isso. Porém, isso permite com que eles façam algumas experimentações ou tomem determinadas atitudes que outros técnicos não fariam. No caso do Flamengo, o Jesus é capaz de, como já fez, barrar o Cuejá, um cara que é querido pelo torcedor e com um desempenho altíssimo até a chegada do Jesus, e deixar no time, por exemplo, o William Arão, um cara muitas vezes perseguido pelo torcedor. Qual o técnico inserido no contexto do futebol brasileiro, sabendo o que acontece no Flamengo, sabendo o poder que o Cuejá tem diante do torcedor, qual técnico bancaria esta decisão hoje? A não ser um cara que vem de fora para dentro, que não está poluído ou pela imprensa, ou pelos torcedores, ou pela cultura do futebol brasileiro. O mesmo vale para o Sampaoli, que já pegou, por exemplo, o Pituca, o eixo do seu time, e já colocou de primeiro volante, de segundo volante, de lateral, já fez ele com saída de 3 zagueiros, barrou em vários momentos, como neste momento, o Vanderlei, um ídolo do torcedor. Então, certas coisas, só um cara fora de contexto, sem poluição, sem vícios, só um cara assim é capaz de fazer ou de tomar determinadas decisões, que a gente às vezes vê como ousadas, e eu prefiro rotular como decisões que não têm amarras. Por isso é tão bom, porque isso gera questionamento. Um treinador adversário que vai estudar Flamengo e Santos, esse cara vai ver conceitos que ele talvez não visse num técnico brasileiro. Ele vai ver tomadas de decisão desses caras que podem inspirar com que ele também tome algumas decisões fora da caixa. Então, ter Jorge Jesus e o Sampaoli no futebol brasileiro é muito bom para a cultura do jogo de uma maneira geral, para torcedores entenderem novos termos, novas maneiras de jogar, novas decisões. E sim, pode dar ou não resultado, você pode ou não torcer para Santos e Flamengo, mas o fato é, existe um movimento muito positivo com os dois por aqui, porque há muito tempo você não tem dois técnicos estrangeiros deste peso ao mesmo tempo no futebol brasileiro. A gente já teve técnicos estrangeiros e bons técnicos, como o Gareca, que não rendeu
no Palmeiras, mas que não tinha o tamanho do Jesus, não tinha o tamanho do Sampaoli. O Passarella lá atrás, em 2005 com o Corinthians, era um cara de renome, mas estava sozinho no cenário e inclusive nem terminou a temporada no Corinthians, um Corinthians que terminou campeão, muito em parte por coisas que ele, Passarella, fez. Temos vários outros exemplos, como o Rueda, o Osório, mas não com o tamanho do Sampaoli, que tem mercado mundial, o cara que já treinou a seleção argentina, e o Jorge Jesus, um dos técnicos mais vencedores da história do futebol português, e importantíssimo na história do maior clube do país, que é o Benfica. Portanto, a gente está falando de dois caras pesados, representativos e que estão aqui ao mesmo tempo. E o que deveríamos fazer é aproveitar isso, agradecendo você de novo a paciência de estar aqui no canal, ficar no vídeo até o final e compartilhar sempre conosco o seu like, o seu dislike, a sua inscrição e a sua notificação. Volte sempre, o canalzinho está crescendo, hein? Tamo junto, é nóis.